Boa noite, amados irmãos que nos acompanham nessa live de tempo especial de louvor ao nosso Deus durante essa pandemia. E eu queria, nessa noite, trazer uma palavra aos irmãos que me encorajou logo no início dessa pandemia e eu espero que façam o mesmo com vocês. A passagem que eu quero trazer diante de vocês é Deuteronômio capítulo 8, quando Moisés fala à nova geração do povo de Israel pouco antes deles entrarem para possuir a terra prometida. E Moisés exortando aquela nova geração a olharem para trás, para a fidelidade do Senhor, para o cuidado do Senhor, ele os exorta com as seguintes palavras, no capítulo 8, versículo 2: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Essa passagem é falada aos filhos de Israel, embora nós não sejamos Israel, essa passagem mostra a natureza do cuidado de Deus para com o seu povo, a natureza do cuidado de Deus para com aqueles com quem ele se relaciona. E nós vemos aqui, nesse período de dificuldade para a nação de Israel, o cuidado do Senhor para com o seu povo, que serve de paradigma para nós aplicarmos esse mesmo cuidado a nós que somos o seu povo da nova aliança. E nós vemos esse cuidado do Senhor aqui para com a nação de Israel em dois níveis. Em primeiro lugar, a gente vê o cuidado espiritual. E nós aprendemos isso na lição da provação do Senhor. O Senhor prova ao seu povo. No versículo 2 ele diz que o Senhor guiou o seu povo no deserto esses 40 anos para humilhar e para provar, para saber o que estava no seu coração. Deus humilha ao seu povo, mostra ao seu povo a sua clara dependência dele. E ao mesmo tempo o Senhor prova, o Senhor revela aquilo que está no coração do seu povo. O Senhor coloca o seu povo sob pressão para que aquilo que está dentro do seu coração seja externado, para que o seu povo possa conhecer melhor a si mesmo e remover aquilo que desagrada a Deus. Eu vejo que o Senhor está fazendo isso conosco durante esse período de provação, durante essa quarentena. O Senhor está nos humilhando. O Senhor está mostrando quanto nós dependemos dele. O Senhor tem usado essa pandemia para revelar coisas que estavam no nosso coração que talvez não fossem reveladas de outra forma. E eu quero que você pense o que é que tem saído do seu coração. Alguns de nós têm ficado ansiosos, outros temerosos, alguns têm murmurado, reclamado, outros têm sido ingratos, outros têm demonstrado orgulho e ainda outros negligência com a sua vida espiritual. E o Senhor tem usado isso para revelar aquilo que de mal existe em nosso coração, para que nós possamos removê-lo e assim possamos viver uma vida que agrada mais ao Senhor nosso Deus. Senhor, cuida de nós espiritualmente. Assim como ele fez com o povo de Israel, deixou ter fome para que essas coisas viessem a ser reveladas no coração do seu povo. Mas ele não deixou o seu povo ter fome para sempre. O Senhor não cuidou apenas do lado espiritual de Israel. Existe uma segunda lição aqui, que é a lição da provisão, que mostra o cuidado material de Deus para com o seu povo. O versículo 3 diz que, ao mesmo tempo que o Senhor deixou fome para humilhar o seu povo e provar o que estava no seu coração, ele continua e diz: E te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O
O Senhor sustentou o seu povo e o Senhor sustentou a partir de fontes improváveis. É o maná que veio do céu. Nós vemos no relato de Êxodo que o Senhor fez brotar água da rocha. De onde não se esperava, o Senhor sustentou o seu povo. O Senhor deu ao seu povo vestes e sandálias indestrutíveis, que não se desgastaram durante esses 40 anos. O Senhor sustentou de maneiras improváveis. E se nós olharmos para trás durante essa pandemia, nós podemos ver muito da mesma coisa, o Senhor nos dando sustento de maneiras, de fontes, a partir de fontes improváveis. Inclusive, no início dessa pandemia, a nossa igreja se preparou para a diminuição da renda mensal da igreja, e o que nós vimos foi exatamente o contrário. Nós, surpreendentemente, Deus sustentou a nossa igreja local, a igreja bíblica do Preá, de uma maneira que nós jamais esperávamos, com contribuições mensais maiores do que nós vínhamos tendo antes da pandemia. Isso é algo que nós podemos olhar para trás e vermos que o Senhor nos sustentou. Talvez, assim como as vestes e as sandálias dos pés dos israelitas, talvez tinha alguns aparelhos nossos que estavam para quebrar e o Senhor tem sustentado para não quebrar, para nós não termos esse gasto nesse momento. Talvez o nosso carro, a nossa moto, qualquer coisa desse tipo. O Senhor tem nos sustentado. Nós podemos olhar para trás e ver esse cuidado do Senhor, tanto no nível espiritual quanto no nível material. E tudo que nós estamos vivendo aponta para a nossa necessidade de Deus. Tudo isso nos deve fazer nos achegar mais a Deus. Tudo isso deve nos levar a ter prazer em obedecer a um Deus que nos ama e nos cuida de forma especial. Tudo isso deve nos levar a reforçar a nossa confiança na fidelidade de Deus. Quando nós olhamos para trás, nós devemos olhar para o futuro com mais confiança no cuidado de Deus. Quando nós observamos a soberania de Deus sobre as nossas circunstâncias. E no final das contas, como o versículo 16 diz, no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e Moisés aqui adiciona, e afinal te fazer bem. Eu creio que muitos de nós, no final de tudo isso, olharemos para trás e concluiremos: o Senhor nos fez bem. E essa mensagem de encorajamento que eu quero deixar aos irmãos. O Senhor cuida do seu povo, mesmo às vezes de formas dolorosas, mas o Senhor cuida, o Senhor está presente e o Senhor tem um propósito glorioso para tudo aquilo que Ele faz. Possamos ser encorajados por essas verdades. Uma boa noite a todos.